E aí galera, beleza? Brian na área e hoje estamos aqui para começar a nossa série de vídeos sobre Water Cooler Custom. E para começar bem, hoje nós vamos falar desses carinhas aqui, os radiadores. E como eu não poderia deixar de pedir, eu preciso que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal, que isso nos ajuda e nos motiva a continuar sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E é claro, se vocês querem montar um Water Cooler Custom, não deixem de dar uma passada no nosso site www.powerupinfo.com.br. Então galerinha, bora lá! Os radiadores são os responsáveis por resfriar o fluido do water cooler. Já o fluido, por sua vez, é o responsável por captar o calor de todas as peças e levar para os radiadores resfriarem. E para agilizar essa troca de calor e aumentar ainda mais o rendimento dos radiadores, são instaladas fãs neles. E sim, se você fizer o push and pull, que é instalar uma fã em cada lado do radiador, você vai ter um rendimento ainda maior. Os radiadores geralmente são feitos de cobre ou alumínio. Resumindo então, o fluido vai chegar frio no seu bloco e lá ele vai captar o calor desse bloco e vai esquentar. Agora o fluido vai quente até o seu radiador e o radiador vai resfriar esse fluido. E assim vai acontecer sucessivamente, é isso que a gente chama de loop. O fato do fluido ficar dando voltas e voltas em todas as peças do seu water cooler. O uso de um radiador ou equivalente é indispensável no sistema de water cooler, porque sem ele não vai ter ninguém para dissipar esse calor e em poucos minutos seu sistema vai sobreaquecer. Vamos falar agora sobre a parte física do radiador. Vou pegar isso aqui de exemplo para vocês. Os radiadores geralmente possuem duas conexões, duas entradas para fittings. Numa o fluido vai entrar e na outra ele vai sair. E nos modelos que eu conheço até hoje, nenhum deles tem uma entrada específica para o fluido entrar ou para o fluido sair. Então tanto faz se o fluido vai entrar para esse lado ou para esse lado aqui. Também tem os radiadores mais top de linha, que podem possuir algumas conexões aqui na parte superior. Essas conexões servem para facilitar na hora da limpeza. O radiador possui esse formato aqui de colmeia para maximizar a troca de calor. Se vocês repararem nesses tubos verticais, eles são chamados de aletas e é ali dentro que o fluido vai passar. O radiador é dividido ao meio. O fluido vai entrar, subir por uma metade e sair pela outra metade. Ou pode entrar aqui e sair aqui, tanto faz. Existem radiadores de diversas espessuras e tanto faz qual você vai usar, mas vai aí a principal diferença entre eles. Geralmente os radiadores mais finos, como esse aqui, possuem a colmeia mais restrita e por isso precisam de fãs mais fortes para você ter um bom desempenho. Consequentemente, essas fãs sendo mais fortes, elas vão gerar mais ruído. Já os radiadores mais grossos, por sua vez, geralmente possuem a colmeia mais aberta, para que você consiga utilizar fãs mais fracos, que vão fazer menos ruído e mesmo assim você tenha um bom desempenho. Você até pode utilizar fãs de alto desempenho nos radiadores mais grossos, só que o impacto na temperatura não vai ser tão grande como seria se você estivesse utilizando um radiador com a colmeia restrita. Então, se você aí quer um water cooler que não faça barulho, os radiadores mais grossos são os mais indicados para você. Agora, se ruído não é um problema, pode ir na fé nesses radiadores mais finos que você também vai ter um ótimo desempenho. E lembrando que o que vai definir se o seu water cooler vai ser barulhento ou não, vão ser as fãs que você vai instalar nele. Você pode muito bem instalar fãs de baixo desempenho nesse tipo de radiador aqui com a colmeia mais restrita, não tem problema algum. O único porém é que vai diminuir um pouco o rendimento dos radiadores e você vai ter umas temperaturas mais elevadas. Então galera, além da espessura, os radiadores também possuem tamanhos diferentes e esses tamanhos são medidos em milímetros. Não sei se vocês vão entender a minha explicação, mas bora lá. Por exemplo, esse radiador aqui, ele cabe uma fã de 120 milímetros, então ele é um radiador de 120 milímetros. Se coubessem duas fãs de 120, seria um radiador de 240 milímetros e por aí vai. O mesmo vale para as fãs de 140 milímetros. Cabe uma, radiador de 140, cabe duas, radiador de 280 e por aí vai. Então galera, vamos entrar agora na parte um pouquinho mais técnica, vamos falar sobre a capacidade de dissipação de um radiador. Por exemplo, esse radiador aqui, que é um fininho de 120 mm, dissipa até 125 watts, mantendo uma boa temperatura.
Já um radiador grosso de 45 mm, por exemplo, dissipa até 150 watts. Claro que existem muitas variáveis e essa capacidade pode aumentar ou diminuir de acordo com a qualidade das outras peças do seu water cooler. Outra dúvida que a galera tem e que é muito frequente é sobre o tamanho e a quantidade de radiadores que se devem utilizar. E eu só tenho uma coisa a dizer: quanto mais, melhor. Tanto faz quantos radiadores você vai utilizar e tanto faz o tamanho deles, desde que você tenha uma bomba adequada para empurrar esse loop. E tem agora uma coisa que é muito importante lembrar, tá? A galera acha que vai comprar um water cooler, vai montar um water cooler custom com 2, 4, 6, 10 radiadores e que a temperatura vai cair milagrosamente para 20 graus, 15 graus, 10 graus, até 0 graus. Não é assim que a coisa funciona, tá, galera? A temperatura de um water cooler custom, se você não utilizar pellet ou nada do tipo, ele sempre vai estar na temperatura ambiente ou acima disso, jamais vai estar abaixo da temperatura ambiente. A aula de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de deixar aquele like maroto e se inscreverem no canal para dar aquela força e ficarem por dentro de todos os vídeos novos. A gente se vê na semana que vem em mais uma aula sobre Water Cooler Custom. Valeu, fui!